Pois bem, meus amigos, vocês viram ontem o Xande na Fox News? Menina, babado fortíssimo! O que aconteceu foi que alguns deputados do Partido Republicano apresentaram um projeto de lei que vai atingir diretamente o ovo da serpente da censura que está reinando aqui na Banânia faz alguns anos. E se você, meu amigo, não está feliz, não está comemorando, é porque você não entendeu o que de fato isso significa. Mas fica calmo, é por isso que eu estou aqui, porque neste canal trabalhamos com a fofoca completa e o babado de hoje internacional tem o Xande na Fox News, tem FBI, CIA, volta ao passado para relembrar algumas tretas que estão ligadas sim ao que está acontecendo agora e principalmente o que nós devemos fazer aqui dentro do Brasil para ajudar toda essa conjuntura, derrubar a censura e finalmente termos a nossa liberdade de expressão de volta. Fofoca importante, então se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim e bem rapidinho antes da pauta eu tenho um recadinho pra você. Hoje o meu recado vai pra você que sente dores nas articulações, dores musculares. Só quem passa por isso sabe como é ruim não poder jogar um futebol com os amigos porque tá sentindo o joelho, não pode ficar muito tempo sentado trabalhando por causa que a lombar começa a reclamar. E é por isso que eu trago essa dica especial, o NatoShark Dia e Noite, uma empresa com mais de 20 anos no mercado e com todos os laudos técnicos. NatoShark Dia e Noite é um suplemento 100% natural que vai te ajudar a ter mais saúde, disposição e não precisar mais passar por todos esses problemas. Então, se você tem problemas com artrite, artrose, osteoporose, lesão na cartilagem, lesão nas articulações, fraqueza e dores musculares, esse amigão aqui, ó, vai te ajudar muito. NatoShark Dia e Noite tem ação 24 horas por dia. De dia, ele vai trabalhar te ajudando aí no alívio das dores. E de noite, enquanto você descansa, ele vai atuar fazendo a regeneração das cartilagens e dos ossos. Também atua na musculatura. Então, eles estão com uma condição super especial para quem acompanha aqui o meu canal, um precinho super camarada e o melhor de tudo, parcelado em até 10 vezes. Basta você ligar para o telefone que está aparecendo aí na sua tela ou então clicar no link que eu vou deixar aqui na caixinha de informações e no primeiro comentário fixado que você já vai cair direto no WhatsApp da NatoShark e vai ter uma atendente te esperando para sanar todas as suas dúvidas. E vale lembrar, pessoal, que é muito difícil a gente que trabalha aqui com canal sobre notícias, canais conservadores, conseguir uma marca parceira. Então valorizem a NatoShark, porque ela é uma marca que acima de tudo valoriza o Brasil, valoriza os patriotas. Não perde tempo, corre, clica no link ou liga que eles estão te esperando. Mas vamos aqui, gente, a esta fofoca que saiu primeiro na Fox News. Vou botar aqui no Google Tradutor para a gente conseguir visualizar melhor. E é o seguinte: o projeto de lei do Partido Republicano visa impedir que o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos financie a repressão à liberdade de expressão do Brasil contra Elon Musk no X. Republicanos na Câmara acusam o governo Biden-Harris de promover censura no exterior. E houve diversas vezes em que tivemos interferência dos democratas estadunidenses aqui na política da Banânia, não só com censura, mas outras coisas que eu vou mostrar diretamente até no processo eleitoral, vou mostrar ao longo do vídeo. Mas vamos ver mais alguns detalhes aqui. Olha ali, ó, o Xande, gente, na Fox News, sucesso mundial, hein, Xande? Aí eles falam sobre a censura, a derrubada do X aqui no Brasil e, obviamente, eles estão interessados em quê?
quê? O dinheiro dos impostos deles vão para coisas que beneficiem o povo norte-americano, igual a gente. Quando tem dinheiro de imposto envolvido em peça macaquinhos, por exemplo, a gente fica revoltado. Pô, tá faltando dinheiro na saúde, as escolas estão caindo aos pedaços. É a mesma coisa por lá. Não quer dizer que, ai meu Deus, eles são os heróis que vão nos salvar. Não, longe disso. Eles estão preocupados com o dinheiro deles, mas sem o dinheiro deles na indústria da censura aqui já nos ajuda bastante. Eu vou ler alguns trechinhos aqui da matéria para situar vocês. Entrando nos detalhes do projeto, eles dizem o seguinte: suas disposições incluem a proibição de assistência estrangeira a entidades que promovam a censura de discurso, que seria discurso protegido nos Estados Unidos. Lá a liberdade de expressão é bem mais ampla do que aqui. Assistência estrangeira a entidades que apoiem diretrizes de censura, e tem várias, veremos essas maravilhosas, do governo brasileiro para empresas de internet dos Estados Unidos, cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com países estrangeiros por causar, facilitar ou promover censura online de discurso político e cooperação de autoridades policiais dos Estados Unidos com as diretrizes de censura do governo brasileiro contra empresas de internet sediadas nos Estados Unidos. O Comitê Judiciário da Câmara e o Subcomitê Seleto sobre armamentização do governo federal descobriram como o FBI, sob o comando de Biden e Harris, facilitou os pedidos de censura de um governo estrangeiro contra americanos, disse Jordan. Este projeto de lei é crítico para impedir que censores de governos estrangeiros usem o DOJ ou o FBI para silenciar visões desfavorecidas. Quem postou aqui no Brasil em primeira mão foi a Malu Gaspar, lá no jornal O Globo, em que ela relata que os republicanos nos Estados Unidos apresentam um PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses de entidades contra a desinformação que venham a assessorar o TSE em casos de censura. E eu fiquei muito feliz porque faz tempo que eu denuncio essa história da censura, esses convênios do TSE, do STF, com entidades estrangeiras, e a coisa vai muito além. Mas esse trabalho já faz tempo que começou, porque eu vejo às vezes a gente dando uma notícia boa aqui, o pessoal fala, ai, não vai adiantar de nada, ai, mas nada vai acontecer. As coisas não acontecem de um dia para o outro, tem toda uma construção. Por exemplo, olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo, que foi publicada em maio desse ano, falando sobre a investigação que os parlamentares estavam fazendo para elaborar justamente o texto dessa lei. O Congresso dos Estados Unidos investigará envolvimento do FBI nos casos de censura no Brasil. É aqui, ó, o Jim Jordan. Então, desde pelo menos maio, talvez até antes, ele já está envolvido nessa investigação, porque ele precisa ter ali todo um embasamento teórico. Então, eles estavam exigindo esclarecimentos sobre relatos que indicam uma suposta colaboração do FBI com ações ocorridas no Brasil que limitam a liberdade de expressão no Brasil. Abre aspas. No Brasil, veículos de imprensa relataram recentemente que o FBI, em nome do governo brasileiro, entrou em contato com 2 residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura dos tribunais brasileiros, afirma o documento. E ainda segue, o comitê e o subcomitê seleto sobre a instrumentalização do governo federal descobriram anteriormente como o FBI trabalhou com um governo estrangeiro para facilitar a censura do discurso de americanos. E eles relatam que em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social, as famosas redes sociais, contas que eram autênticas de americanos, incluindo a conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas pertencentes a jornalistas americanos, que aí o governo ucraniano quis censurar, e agora eles estão debruçados sobre essa parceria do FBI com as nossas cortes para
promover a censura. Quem fez uma matéria muito detalhada, depois eu aconselho que vocês entrem no portal A Investigação do jornalista David Agape para ler tudo. Ele fez essa matéria em junho deste ano, desvendando o complexo industrial da censura, onde ele explica direitinho todo o funcionamento, mas eu vou pegar aqui só alguns trechos para a gente contextualizar e ligar todas as coisas que aconteceram e as que ainda estão acontecendo. Então, o grande ponto de partida é que o FBI promoveu aquela censura em 2020 com relação ao escândalo do laptop do Hunter Biden, que depois provou verdadeira, eles retiraram as postagens, acredito que todos vocês lembram disso, mas aqui no Brasil, as reuniões entre as cortes e o FBI já vem de muito tempo antes. Ele conta aqui que a censura sem precedentes que vemos no Brasil nos últimos anos começou a ser desenhada ainda no final de 2017, então quando Trump vence a eleição lá nos Estados Unidos, e é por isso que a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo lá, eles começam um movimento mundial, à esquerda, como sempre, eles acusam os outros de fazer aquilo que eles fazem. Então a esquerda monta ali o seu gabinetezinho do ódio internacional, a Internacional da Censura, e começa a fazer testes em outros países. E o Brasil, neste momento, é o grande laboratório da censura. Ou vocês acham que o Xande faz tudo o que faz sem ter um respaldo de alguém muito grande por trás? Pois agora o público está começando a entender o que está acontecendo. Então, quando o TSE, em 2017, realizou reuniões secretas para discutir estratégias de combate à desinformação nas eleições, que são as eleições de 2018, que a gente sabe que venceu o Jair Bolsonaro. Então aqui o David Agape está contando sobre as reuniões secretas, mas tem outras que foram bem expostas, como essa daqui, em março de 2018, o ano da eleição de Bolsonaro, em que o FBI vem até o Brasil, tá ali a fotinho, né, do Fux com o gringo. O FBI expõe ao TSE sua experiência no combate a fake news. Então, não é de hoje. Mais adiante aqui na matéria, o David Agape vai contar quais são as principais organizações que integram esse complexo industrial da censura. Ele diz que há diversas instituições no complexo industrial de censura americano que se conectam e se relacionam com pessoas ou organizações brasileiras pró-censura. A Digital Forensic Research Lab, DRF Lab, do Atlantic Council, think tank americano com sede em Washington, produziu um relatório utilizando dados da Meta, que é a dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, que identificou supostas atividades inautênticas e coordenadas. E aqui nós vamos fazer mais uma digressãozinha. Vamos voltar ao passado, nesta treta aqui, que eu cheguei sim a comentar aqui no canal, mas aí tem que voltar lá nos vídeos antigos, da demissão de Letícia Catel da Apex. Naquele momento, início do governo, ali em maio de 2019, Bolsonaro assume em janeiro, em maio de 2019, acontece essa treta gigantesca na Apex e existia uma ala que é identificada como a ala bolsonarista dessas pessoas radicais, essas pessoas malucas que ficam inventando teorias do chapéu de alumínio, contra os pragmáticos, sensatos e maravilhosos militares. Então tinha a ala dos olavistas e tinha a ala dos militares. A Letícia Catel pertencia a tal de ala denominada bolsonarista. Só que em maio ela foi demitida e ela dá essa declaração aqui, ó: demitida do governo Bolsonaro, diz estar pagando preço por combater a corrupção. Presta atenção. A ex-diretora da Apex, Letícia Catelani, usou o Twitter para dizer ter sofrido pressão para manter contratos espúrios. E pelo menos um desses contratos é justamente com a Atlantic Council, que estava usando dinheiro dos nossos impostos dentro do governo Bolsonaro para calar a direita e os conservadores na rede social. O relatório que o David está falando é esse relatório aqui, ó. Facebook remove conta inautêntica, que não era conta inautêntica, são contas com perfil
parecido com o Joaquim Teixeira. Não é o Joaquim Teixeira da foto, mas isso sempre foi utilizado na história da humanidade, mas aí eles vêm com essa história, né? Uma rede inautêntica ligada a aliados de Bolsonaro. A operação de influência promoveu o presidente Jair Bolsonaro e atacou os seus rivais. Mas vamos combinar que em uma democracia, na política, um espectro político vai fazer críticas ao outro, ou ataques, como eles estão chamando, e na democracia isso deve ser permitido. A gente só não pode falar mal da esquerda, ou da direita, ou do presidente, ou do ministro, quando a gente vive em uma ditadura, ok? E vejam vocês, esse relatório que derrubou as contas, ele foi publicado no dia 8 de julho. Então, de 2020. Em 2019, Letícia sai, e quem fica lá é o general Santos Cruz. Rola uma treta gigantesca. Os militares que ficam continuam com esse acordo com a Atlantic Council, que faz esse relatório e derruba o perfil de diversos apoiadores do Bolsonaro. E aí, só no dia seguinte, talvez a teoria da conspiração chapéu de alumínio dos olavistas fosse verdade. E aí eles cancelam finalmente o contrato com essa instituição que ajudou a remoção de contas falsas, entre aspas. E esse contrato foi cancelado somente no dia 11. Então, depois que o leite foi derramado, os militares finalmente deram o braço a torcer, mas não muito, até porque a gente já viu o que aconteceu depois. E aqui, voltando para a matéria do David, ele vai falar sobre quanto dinheiro está rolando e quem são as principais instituições, porque saem diversas notícias de convênios entre STF, agências de checagens de fato, institutos, ONGs, e também elas recebem dinheiro tanto do governo brasileiro quanto do exterior, do governo norte-americano, mas também de milionários, tipo Soros, o Omidyar, que financiam essa galerinha progressista no mundo. Então temos aqui a Sleeping Giants Brasil, que recebeu do Soros 2,6 milhões entre 2022 e 2023. Ford Foundation também mandou muito dinheiro. A Ford Foundation mandou 2,6 milhões e a Open Society mandou 223 mil. E tem mais algumas outras. O Instituto Vero, do menino Foca, que fez convênio com o TSE, com o STF, para checar a verdade, tá dando aula na Amazônia, todas essas coisas. Esse Instituto Vero recebeu 1,4 milhão do Soros para fazer o seu trabalhinho de censura. Depois vocês passem aqui na matéria do David, ela tem várias coisas interessantes que eu recomendo que vocês leiam, mas nós vamos adiante, porque não foi só censura. Houve interferência durante a época das eleições. Olha só, em maio de 2022, teve uma reunião de Bolsonaro, o general Heleno, que era da BIM, e um agente da CIA, que esteve no Brasil. E a primeira notícia que saiu foi essa daqui, ó. Em 5 de maio, a Gazeta do Povo publica, de 2022. Diretor da CIA teria alertado o governo Bolsonaro a não questionar a eleição no Brasil. O que a CIA tem que se meter na eleição do Brasil? Vocês estão entendendo por que alguns personagens da política brasileira demonstram tanta força? Porque tem esse tipo de organização por trás. Logo depois que saiu essa matéria, saiu na Reuters, eles desconversaram. E o Bolsonaro e o Heleno negaram que a CIA tenha alertado o governo para não questionar as eleições. Achei no mínimo estranho. O que a CIA tem que se reunir com Bolsonaro e com Heleno para conversar sobre as eleições no Brasil? Depois de todo aquele processo complicadíssimo que os brasileiros exigiam, algo que hoje estamos proibidos de falar, um certo ministro da Suprema Corte atravessou a rua, foi fazer pressão no legislativo, um poder interferindo no outro, a pauta saiu, ninguém mais pode falar nesse assunto sem correr o risco de ser acusado de estar
querendo um golpe de Estado, ó, meu Deus. E não sei se foi coincidência, mas logo depois que saiu a notícia desse projeto de lei que foi apresentado lá no Congresso norte-americano e que agora vai para votação e que provavelmente vai passar na votação e será implementado, mas ainda vai demorar um tempinho, o que não deixa de ser uma jogada de mestre, porque vai agir diretamente na origem, que são essas ONGs, essas parcerias, FBI, CIA por trás. O Moraes desbloqueou as contas do X no Brasil. Muito interessante esse timing que as coisas foram feitas. Pois bem, de um lado nós temos o Congresso norte-americano com esse projeto de lei para cortar o financiamento do imposto da galera lá dos Estados Unidos para censura aqui no Brasil. Usem o dinheiro de vocês para uma coisa mais importante. Isso já é uma ajuda maravilhosa. Mas, por exemplo, o Soros pode continuar mandando dinheiro. A Ford Foundation pode continuar mandando dinheiro. Então, a gente tem que fazer também a nossa parte. E quem é o guerreiro maravilhoso que já está antenado neste assunto e que também em maio, olha que coincidência, tudo em maio, dia 8 de maio, apresentou um projeto de lei para agir justamente aí. Nosso maravilhoso Felipe Barros, que apresentou o projeto de lei 1659/2024, que estabelece o regime de salvaguarda no âmbito de investimentos estrangeiros de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e soberania nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional, assim como regulamenta o recebimento de recursos estrangeiros pelas ONGs, porque além de atuarem na censura aos brasileiros, as ONGs também têm uma forte atuação sobre o território riquíssimo da Amazônia. Então, para garantir a soberania nacional e a liberdade de expressão do povo brasileiro, precisamos ficar de olho no andamento desse projeto aqui, porque cortando financiamento estrangeiro para essas coisas, acaba a força dessa galera aí que fica NetLab, produzindo relatóriozinho, que depois serve de base para o judiciário. Então, está sendo feita a parte da galera que está lá nos Estados Unidos, vamos fazer a nossa parte. O andamento ele já foi distribuído. O projeto de lei agora está na Comissão de Administração e Serviço Público. A gente tem que pressionar para que ele seja pautado e ande. E para fechar aqui o meu vídeo, como nos últimos vídeos eu tenho falado bastante sobre o Tarcísio e tem muita gente irritada nos comentários, hoje eu resolvi falar sobre o Tarcísio de novo para irritar vocês. O Tarcísio, que já dividiu o palanque nesta eleição, né, apoiando essa força política que é o Nunes, o Tarcísio dividiu o palanque com o Paulinho da Força, tem imagens, não briguem comigo. Agora ele fez um discurso, porque ele tem que eleger esse maravilhoso que é o Ricardo Nunes, e ele está convocando as tias do Zap a votarem e ressalta a união. Ele tem que ter a união. E daí ele perguntou, cadê as tias do Zap aqui? Está na hora de ir para o WhatsApp, de falar com as pessoas, blá, 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 blá. Seu Tarcísio, eu vou dizer onde é que estão as tias do Zap. Algumas estão presas, o negócio do 8 de janeiro, e muitas estão censuradas. Então, se o senhor quer que as tias do Zap apareçam, o senhor, por favor, comece a apoiar o impeachment do Xande e chute o Kassab. Ou então peça para o Kassab cooperar, porque vocês não vão mais ter tia do Zap apoiando vocês se a gente continuar sendo perseguido pela ditadura. Então, pare de se fazer de louco e se posicione sobre essa pauta importante. Quer o apoio das tias do Zap? Maravilhoso. Então, apoia elas também. Que tal? O que vocês acham de tudo isso que eu falei para vocês? Conta para mim aqui nos comentários que eu quero saber. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.